E aí galera, meu nome é Gabriel e a gente fez um projeto, uns processos na verdade, no RapidMiner para minerar dados em um conjunto de dados de vendas globais de jogos digitais. O conjunto de dados que a gente trabalhou é esse conjunto de dados referente a vendas em jogos digitais ao redor do mundo. E ele tem os seguintes atributos: o nome, título que o jogo apresenta, e como vocês podem ver tem apenas um título para cada jogo, e aí a gente desconsiderou a coluna do dataset original que mostrava a plataforma que ele estava associado, já para fazer com que os valores de vendas fossem mais precisos, digamos assim. Apresenta também o ano que foi lançado, o gênero que ele tem, e no ano de lançamento os anos vão de 1985 a 2016. Nos gêneros são os principais, né? Esportes, RPG, ação, corrida, shooter, que é de tiro, em primeira ou terceira pessoa, tanto faz. MISC, que seriam para categorias diversas, aventura, puzzle e alguns outros. As publicadoras, que são quem efetivamente lança o jogo para o mercado, e as vendas por região. E aí, América do Norte, Europa, Japão, ao redor do mundo e em outros locais que não fosse não fosse na América do Norte. Além disso, apresenta uma avaliação dos críticos e uma avaliação dos usuários, bem como uma contagem dos usuários e dos críticos que fizeram essa avaliação. Apresenta também uma coluna referente aos desenvolvedores, aos estúdios ou à equipe que desenvolveu, e a classificação indicativa por faixa etária, né? Que seria jovem, adultos a partir de 17, pessoas a partir de 17 anos, a partir de 10 anos e assim por diante. Vale lembrar que a escala da avaliação feita pelos críticos e a escala da avaliação feita pelos usuários é diferente. Uma vai de 0 a 100 e a outra vai de 0 a 10. Mesmo que as proporções estejam mantidas, mas a escala é diferente. E eu vou estar explicando agora, primeiramente, a estrutura básica da maioria dos processos. A gente vai seguir esse esqueleto na maioria dos processos que a gente fez, nos focos de mineração. E, primeiramente, a gente faz sempre um retrieve, né, que é para recuperar os dados ou ler os dados de um arquivo CSV, que a gente só vai ler os arquivos do jeito que tiver, para que a gente possa utilizar durante os processos que a gente vai desenvolver. Passando do retrieve, a gente tem um componente chamado select attributes, que é para fazer com que a gente selecione os atributos que a gente vai tomar naquele processo, como foco naquele processo, que aí vai variar de acordo com o foco que a gente vai ter na mineração. Uma vez a gente tendo selecionado os atributos, a gente passa para a filtragem dos mesmos atributos. E na maioria dos casos, a gente vai selecionar, filtrar apenas as tuplas que apresentarem valores, o que na verdade os que não tiverem valores faltando. Uma vez feito o filter examples, a gente define um rótulo para o foco da mineração, que aí no caso seria o atributo principal num determinado processo. E para finalizar o esqueleto principal desses processos, a gente tem a Decision Tree. A Decision Tree é o que efetivamente vai fazer a mineração, no caso, né? E a gente define alguns parâmetros para ela, que no caso seriam o critério, que na maioria dos casos a gente sempre definiu o Gain Ratio ou o Information Gain. O Gain Ratio ele é uma variação do Information Gain, que seria a entropia, que vai calcular a entropia para cada atributo do conjunto de dados. A gente define o tamanho máximo da árvore, a profundidade máxima da árvore, que geralmente vai ser 8, e a gente aplica uma podagem com 0,25 de confidência, para que a podagem não seja tão drástica e a árvore acabe ficando
com pouca informação, com poucas ramificações, na verdade. Além desse processo base, a gente utilizou também uma matriz de correlação para verificar, em um contexto específico, qual era a relação interdependente entre os atributos, para que a gente tivesse uma dimensão do quanto um atributo influencia no outro. E, no caso, a gente utilizou para dados numéricos, né, que seriam os dados de vendas em si. Como eu já falei antes, a gente sempre utilizou um esqueleto básico, digamos assim, para os processos que a gente desenvolveu. Seguindo o que eu já falei, a gente recupera os dados com o retrieve, o componente retrieve, passa por um multiply apenas para pegar os dados e mandar para diferentes processos. Depois a gente seleciona os atributos que a gente vai ter como foco, que a gente vai utilizar para a mineração. E nesse primeiro caso, a classificação indicativa e as vendas globais de cada jogo. Uma vez a gente tendo selecionado, a gente passa para o filtro. E aí, como eu falei anteriormente, a gente vai, na maioria das vezes, apenas filtrar os atributos, os valores que não estiverem presentes no conjunto de dados. Ou seja, a gente vai pegar apenas os valores que tenham efetivamente os valores do foco de mineração, para que não haja ruído na mineração. Depois disso, a gente define um atributo rótulo ou label, que vai ser o principal atributo para a mineração, que ele vai definir basicamente a informação que a gente quer. É como se ele definisse basicamente a informação que a gente quer. E, por fim, o ponto crucial na mineração, no nosso caso, que seria a Decision Tree, a árvore de decisão, que vai definir intervalos e valores que agreguem valor para aquele tipo de informação. E nesse primeiro caso, a gente quer verificar qual a relação entre a classificação indicativa e as vendas globais, ou o quanto a classificação indicativa influi ou está relacionado com as vendas globais. Nesse plot, nessa árvore de decisão, nós conseguimos visualizar a relação entre o número de vendas globais de um determinado jogo com a sua classificação indicativa, ou como eles chamam em inglês, o rate no jogo. Como a gente pode ver aqui, a maioria dos jogos que venderam mais de 21 milhões de cópias pertencem à classificação indicativa Everyone, livre para todos os públicos. E esse é um padrão que a gente consegue visualizar em outras faixas de vendas, não só nos que foram sucessos comerciais. Inclusive a gente consegue visualizar aqui que são os valores que mais aparecem, são o Everyone, é a categoria que mais aparece. Inclusive, na folha que representa 99,72% de todos os dados, o Everyone também é a categoria, a classificação indicativa mais representativa, que mais aparece, sendo 3.980 dos elementos das tuplas dessa categoria pertencentes à classificação indicativa Everyone. Só que a gente consegue também visualizar que isso não é uma regra universal, não é um padrão universal, porque outros jogos que também são com sucessos comerciais, ou seja, venderam mais que 20 milhões de cópias, também pertencem à categoria Mature, que é para uma categoria já mais voltada para adultos, é uma classificação indicativa para pessoas mais velhas. E apesar de não ser uma quantidade tão representativa assim, são só duas tuplas que pertencem a essa categoria, mas ainda assim são elementos que fogem à regra geral. Então, a gente tira a conclusão daí que não só jogos infantis ou jogos para todos os públicos conseguem ter sucesso comercial, mas que por ter um público-alvo maior, os jogos para todos os públicos acabam vendendo mais. Partindo agora para o segundo processo, como eu já falei antes, recupera normalmente, separa para diferentes processos, seleciona os atributos que a gente vai utilizar para mineração, e nesse segundo caso
seriam as vendas globais e a plataforma, filtra esses exemplos para que não hajam valores faltando, define um rótulo para mineração, para a árvore de decisão utilizar na mineração, e a árvore de decisão com os critérios que já falei antes, que seria o gain ratio, o 8 como profundidade máxima e o 0.25 como confidence da podagem. A árvore de decisão determina ou mostra a constatação das informações que a gente tem como foco da mineração. Uma coisa que a gente fez nesse trabalho foi, nos seus primeiros processos, a gente pegou o conjunto de dados do jeito que estava. A gente só pegou ele, tratou algumas coisas como para selecionar os atributos, recolocar, substituir na verdade, valores que estivessem faltando, ou erros que tivessem por valores que estivessem faltando, para que não haja campos sem nenhuma informação efetivamente. E depois desses dois processos, a gente tratou o conjunto de dados para que não houvesse redundância de títulos, para que houvesse apenas um título independentemente da plataforma, para que o valor de vendas globais e ao redor do mundo estivesse unificado, fosse apenas um para cada título. Nessa árvore de decisão, nós tentamos estabelecer uma correlação entre o número global de vendas dos títulos e as plataformas para a qual esses títulos foram desenvolvidos. E aí, o primeiro split aqui na raiz é para jogos que venderam mais que 30,03 milhões de cópias e jogos que venderam menor ou igual que esse mesmo valor. E aí nós temos um comportamento interessante, que esses jogos que venderam mais que 30 milhões de cópias são títulos que se concentram nas plataformas da Nintendo, nos consoles da Nintendo. Então a gente tem aqui o Game Boy, o Nintendo Wii e o Nintendinho. Só que a quantidade de tuplas que estão nessas folhas são muito pequenas. Nós temos 2 itens aqui para o Game Boy, 2 itens aqui para o Nintendo Wii, um item aqui para o Nintendinho e outro item para o Nintendo Wii. E com pesquisas adicionais a gente conseguiu a informação de que essas vendas estão muitas vezes relacionadas a vendas casadas, ou seja, você compra a plataforma, o console e junto recebe o título que foi lançado junto com a plataforma. Ou seja, a quantidade de consoles vendidos, as unidades vendidas daquele console vão ter exatamente a mesma quantidade daquele jogo vendido, afinal os dois são vendidos juntos. Agora, quando nós vamos olhar a porção mais representativa, a subárvore mais representativa, na folha que concentra 99,92% de todas as tuplas, nós temos que elas venderam menor ou igual a 22,9 milhões de cópias. E nessa categoria que concentra a maior quantidade das tuplas, nós temos que o console que mais vendeu títulos nesse intervalo foi o PlayStation 2. E não só o PlayStation 2, nessa categoria de jogos que venderam até 22,9 milhões, nós temos aqui também o PlayStation 1 com 1.196 títulos vendidos, o PlayStation 2 com 2.159 títulos que venderam até 22,9 e o PlayStation 3 com 1.331 títulos que venderam até 22,9 milhões. A gente utilizou desse último dataset já tratado, já pré-processado, para fazer os últimos processos. E aí a gente utilizou ele para minerar dados relacionados à classificação indicativa e às vendas globais. Só que dessa vez, diferentemente dos outros processos, a gente tem apenas um título para cada jogo, que vai agregar todas as informações de vendas globais, vendas na Europa, vendas na América do Norte e vendas no Japão e vendas fora da América do Norte. A gente seleciona os atributos ratings e global sales, filtra esses exemplos para que não tenha nenhum valor faltando, define o label como sendo rating,
que seria o atributo principal da nossa mineração, e passa na árvore de decisão, para que ela nos indique quais são as informações relevantes ou os intervalos relevantes para esse foco de mineração. Nessa árvore de decisão, nós apresentamos mais uma vez uma correlação entre o rating dos jogos e o número global de vendas. Só que, diferente da anterior, nós tratamos os dados de forma que o mesmo título não aparecesse duplicado, mudando somente a plataforma. Então, nós juntamos a quantidade de vendas globais dos títulos, independente da plataforma. Nós removemos as duplicadas para ver como o número de vendas ia se comportar. E aí, muito parecido com o anterior, nós temos que a classificação indicativa que teve a maior porcentagem de títulos lançados e que venderam bem foi a categoria Everyone, que é livre para todos os públicos. Mas um detalhe interessante foi que outras categorias que não apareceram no primeiro plot acabaram aparecendo nesse plot dessa árvore de decisão, como é a categoria Adults Only, que apesar de ter só um item, mas esse item vendeu entre 23 milhões e 24 milhões, então teve uma venda bastante expressiva. E da mesma forma apareceram aqui, à medida que a gente vai aumentando o valor de vendas globais, o número de vendas globais, nós vamos tendo outros títulos das categorias Matthew aparecendo, que são títulos que têm um público-alvo reduzido porque são focados em adultos, enquanto a categoria Everyone tem mais facilidade de venda porque é livre para todos os públicos. Inclusive, na folha que é predominantemente da categoria Everyone, nós temos também uma distribuição interessante de outros títulos, como títulos focados para adolescentes acima de 14 anos. Então nós temos uma distribuição de 1.805 títulos. Para adultos, nós temos 827. Então, apesar da categoria Everyone ser a mais populosa, assim, teve a maior quantidade de títulos vendidos nesse intervalo até 23,52 milhões, ainda assim as outras categorias aparecem de forma significativa. Outro processo que a gente fez foi verificar qual era a correlação entre todas as vendas ao redor do mundo. E aí a gente teria 5 tipos de vendas, que seriam as vendas globais, as vendas, todas as vendas relacionadas fora da América do Norte, as vendas na América do Norte, vendas na Europa e vendas no Japão. E aí a gente verificou qual seria a correlação entre cada um desses atributos. E aí, novamente, a gente tem apenas 3 componentes que vão fazer com que a gente possa verificar essa matriz de correlação, que aí seriam os Select Attributes, que é para selecionar todas as vendas, a filtragem, para que não haja nenhum valor faltando, e a matriz de correlação em si, que aí a gente só normaliza os pesos e seleciona todos os atributos que a gente tinha selecionado anteriormente. Nessa tabela, nós tentamos estabelecer uma relação, entender como os dados estão correlacionados, tanto as vendas globais quanto as vendas em outras partes do mundo. E aí, os atributos são vendas na América do Norte, vendas na Europa, vendas no Japão e vendas em outras partes do mundo, que eles chamam de Other Sales. E as vendas globais, ela se dá pela soma das vendas anteriores. E a nossa ideia aqui foi entender qual dos mercados acaba tendo um impacto maior no número de vendas globais dos títulos, mas também tentar entender a forma como cada mercado consumidor de jogos se comporta. E aí, nesse sentido, nós temos aqui, quando a gente vai olhar quais mercados estão diretamente correlacionados entre as vendas globais e as vendas locais, nós temos que o mercado que mais influencia no valor global de vendas são as vendas na América do Norte, seguido depois pela Europa, depois pela venda em outras partes do mundo, Other Sales,
E por fim, as vendas no Japão. E esse dado ele acaba sendo interessante porque, se você olhar, a venda no Japão ela acaba tendo uma correlação inferior a 50% em proporcionalidade com todos os outros mercados consumidores. Isso tem a ver com a forma que o mercado japonês, o público japonês consome jogos. Porque esse público, apesar de consumir de forma tímida os jogos que são sucessos globais de venda, mas eles têm um mercado próprio de jogos, títulos muito comuns e tradicionais no Japão, que são lançados para esse mercado específico. Por isso que a correlação entre o número de vendas no Japão e o número de vendas em outros mercados acaba não sendo tão alta quando você vai olhar a América do Norte, a Europa e outras partes do mundo. Outro foco de mineração que a gente adotou foi selecionando os atributos de publicadoras e vendas globais, unificado no caso, né? Como eu falei anteriormente, a gente vai ter agora apenas um título que represente e vai ter todas as informações de vendas globais, vendas fora da América do Norte, etc. E vai mostrar todos os outros dados, né? Classificação indicativa, ano de lançamento e por aí vai. Mais uma vez eu tenho um esqueleto, digamos assim, que vai definir o processo. Seria o Select Attributes, Filter Examples, Set Role e Decision Tree. Sempre com aqueles mesmos parâmetros no começo, que a gente vai selecionar um subconjunto com os atributos que vai ter o nosso foco de mineração, filtrar os exemplos para valores faltando, e nesse caso especificamente das publicadoras, a gente considerou apenas as mais importantes, que têm mais repercussão mundial, que seriam a Square Enix, Sony, Electronic Arts, Ubisoft e por aí vai. Todas essas têm grande relevância, têm grande representatividade mundial. E aí a gente define o label mais uma vez. E aí o nosso label nesse caso é o Publishers, são as publicadoras. E a gente passa na Decision Tree, que agora tem uma pequena mudança. A gente definiu o critério como sendo o Information Gain, a entropia. A gente definiu novamente o número de nós máximos como sendo 8. A gente aplicou uma podagem e uma pré-podagem e regulou o valor do ganho mínimo como sendo 0.007, para que esse valor não pode ser tão alto e não pode ser nem tão baixo. Por que ele não pode ser tão alto? Porque ele sendo muito alto, a árvore pode ser que fique com poucos nós que tenham todas as tuplas do conjunto de dados. E aí a gente vai ter muita informação centralizada em poucos nós. E aí a gente não vai ter como visualizar as informações que a gente quer, que a gente deseja. E não pode ser tão baixo porque a árvore pode ficar gigantesca e dificultar ainda mais a interpretação das informações. E a gente definiu esse 0.007 porque ele dá um tamanho considerável à árvore, mas ele diminui ao ponto da gente conseguir visualizar muito bem as informações que a gente tem. Nessa árvore de decisão, nós tentamos demonstrar de que forma os publicadores, as desenvolvedoras de jogos, estão relacionados com o número global de vendas. Então, o quanto um jogo ser desenvolvido por uma publicadora X ou Y influencia no seu número global de vendas. E aí um dado que se relaciona com a matriz de correlação que nós mostramos anteriormente é esse aqui, de que jogos que tiveram uma quantidade de vendas menor ou igual a 0,42 milhões ou 420 mil cópias vendidas, em sua maioria são publicados pela Namco Bandai Games, que é uma desenvolvedora que historicamente desenvolve jogos de nicho para o público japonês. E à medida que essa quantidade de vendas globais vai aumentando, outras desenvolvedoras vão aparecendo. A Nintendo, que ela é unanimidade em todas as faixas de venda, aparece em várias categorias diferentes, mas quando vamos olhar jogos que foram grandes sucessos comerciais, a gente tem desenvolvedoras como a Activision aqui aparecendo, que está por trás de grandes títulos,
Ubisoft também, que é a franquia Assassin's Creed, a franquia Tom Clancy's de jogos de stealth. Nós temos aqui a Bethesda, que é muito popular por seus RPGs, que são jogos que têm uma quantidade de vendas extremamente alta, mas não são tantos itens assim, não são tantas publicações. No próximo foco de mineração, a gente tem como atributos selecionados a classificação indicativa e o ano de lançamento do jogo. A gente queria verificar a relação que tinha entre o público-alvo e os jogos antes de 2000, no caso entre 1985, que é o primeiro jogo mais antigo que tem desse conjunto de dados, e 2000, para verificar se tinha uma aceitação, digamos assim, uma popularidade muito grande por esse contexto de jogos. E depois de 2000, qual o cenário que se encontraram o mercado de jogos. E aí tem o mesmo esqueleto básico, né? Select Attributes, Filter Examples, definição da label, do rótulo e Decision Tree. A diferença é que nos Filter Examples a gente vai definir o valor mínimo e o valor máximo de ano, que aí seria o 2000, para valores menores que 2000, para a gente verificar o cenário com o público-alvo de jogos até 2000 e depois de 2000. E aí a árvore de decisão agora, ela tem alguns parâmetros diferentes. A gente manteve o critério de ganho de informação, 8 nós com profundidade máxima, e a gente agora aplica apenas uma pré-podagem com um valor de 0.001 de ganho mínimo. E aí é aquela história que eu falei anteriormente. Esse valor ele vai regular o quanto a árvore vai se estender, o quanto ela vai estar grande ou pequena no caso. Mas esse valor, como eu já falei, ele limitou a um ponto que a gente possa verificar e visualizar muito bem as informações que a gente quis. No segundo, que seria com games que foram lançados após do ano 2000, a gente aplicou apenas uma podagem com confidence de 0.1 e manteve os outros dois atributos. E agora nós vamos ver duas árvores de decisões. A primeira é correlacionando o ano de lançamento de um título com a sua classificação indicativa, para tentar ver se houve alguma mudança de postura de mercado com relação à classificação indicativa dos jogos. Essa primeira aqui são para jogos lançados até o ano 2000. E aí nós temos que, para os jogos que foram lançados antes de 1995, que acabam sendo só 3 jogos nesse caso, todos eles tiveram a classificação indicativa de jogos para adolescentes, Steam. E aí, à medida que esses anos vão avançando, nós temos aqui que para os lançamentos após 98, 99, 2000, a gente vai ter jogos majoritariamente da classificação indicativa Everyone, mas também 15 títulos da classificação indicativa Teen, adolescente. E enquanto antes de 98, entre meados de 98 e meados de 97, nós temos aqui uma distribuição igual entre elementos da categoria Everyone e da categoria Teen. Vale observar que poucos títulos nessa época tinham classificação indicativa para adultos. No geral era Teen ou Everyone, adolescentes ou livre para todos os públicos. No caso dessa folha aqui nós temos um jogo com classificação indicativa Mature, e enquanto nessa outra nós temos também só um jogo, um título com classificação indicativa Mature. Agora, olhando a partir dos anos 2000, nós temos aqui que até 2004, 2005, nós temos aqui a maioria dos jogos são da classificação indicativa Everyone, mas nós temos uma quantidade de jogos da classificação indicativa Mature muito maior. Nós temos 194 jogos com essa classificação indicativa. E à medida que os anos vão avançando, nós temos que esse valor vai aumentando também ou se mantendo na mesma escala.
Nós temos aqui 424 jogos de classificação indicativa média, apesar da Everyone ser a mais popular. Inclusive, teve um ano, que foi entre 2012 e 2013, que a maioria dos jogos lançados foram dessa classificação indicativa média, com 40 títulos lançados. O próximo processo agora, a gente tomou como foco de mineração as publicadoras e o score do usuário, ou a avaliação que o usuário deu para aquele jogo, para ver se tinha alguma correlação de popularidade, digamos assim, do jogo e a publicadora que lançou o jogo, né? E obedecendo o esqueleto que a gente propôs, a gente tem o Select Attributes, o Filter Examples que a gente filtrou as principais publicadoras novamente, tirou um ruído que tinha no User Score, que era esse TBD, e pegamos apenas os valores que realmente existiam. Definimos o rótulo como sendo a publicadora e passamos na Decision Tree esses atributos. Information Gain, 8 nós por nível, 8 nós no máximo na árvore total. Aplicamos uma podagem com 0.25 de Confidence e com um ganho mínimo de 0.001 para que a árvore não ficasse tão grande nem tão pequena, mas que a gente pudesse visualizar as informações que ela nos proporcionaria. No próximo foco de mineração, a gente seleciona os atributos de gênero e a classificação indicativa, e aí seriam para a gente verificar quais gêneros teriam maior público ou digamos assim, quais as faixas etárias que cada público atrai para que os jogos sejam utilizados. A gente aplicou o Select Attributes para selecionar os atributos que foram mencionados. Aplicamos o filtro para pegar apenas os valores que realmente existissem. Definimos o label, o rótulo, como sendo o gênero. E passamos na Decision Tree com Information Gain como critério de formação da árvore. 8 nós com a profundidade máxima. Aplicamos uma podagem e uma pré-podagem. E definimos o ganho mínimo em 0.1 para que a árvore ficasse num ponto de melhor compreensão das informações. Lembrando que componentes como Multiply e Retrieve vão estar sempre presentes, e o Retrieve para recuperar os dados para que a gente possa acessá-los e o Multiply para prover os mesmos dados para mais de um processo. Por fim, nessa árvore de decisão, nós temos a representação dos jogos de acordo com a sua classificação indicativa e o seu gênero. E aí nós vemos aqui que os jogos do tipo Role-Playing ou RPG, no geral, eles pertencem à classificação indicativa jovem. Então, a maioria dos jogos para jovens pertencem ao gênero Role-Playing Game. Só que aí, essa é uma categoria que é muito diversa. Então, nós vamos ter aqui jogos de ação, bastante representados nessa categoria, jogos de shooter ou tiro em primeira pessoa, jogos de simulação, jogos de luta. Essa categoria aqui, essa classificação indicativa, são para jogos lançados sem uma definição precisa de qual seria a sua classificação indicativa. E nós temos somente 2 itens pertencentes à categoria de jogos de estratégia. Enquanto jogos voltados para adulto, em sua maioria, são do gênero ação. E aqui nós vamos ter que desses jogos voltados para adultos, 306 pertencem ao gênero ação e 290 pertencem ao gênero shooter. São os formatos mais representativos nessa categoria. Para todos os públicos, é a categoria que tem o maior número de títulos e por isso também tem uma distribuição maior. Então nós vamos ter jogos de plataforma, jogos de esporte, jogos de ação, jogos de corrida muito bem representados, jogos de simulação. Se a gente for olhar aqui, o gênero que é mais popular nessa categoria é o gênero de esportes, com 556 títulos. Mas nós temos também jogos de corrida com 341 títulos, nós temos jogos de puzzle, jogos de simulação com 245 e 274 respectivamente, jogos para uma faixa etária de early childhood, ou seria infância, pré-infância ou infância pré-escolar. Nós vamos ter aqui
poucos títulos lançados, são só 4, e desses títulos, um jogo é de aventura, um é de ação e 2 são miscelâneos, são títulos sem gênero muito bem definido. Para jogos voltados unicamente para o público adulto, para maiores de 18 anos, nós vamos ter um único título, e esse título pertence ao gênero de ação. E para títulos desenvolvidos para um público-alvo de crianças com mais de 10 anos, nós vamos ter que o gênero mais popular é o gênero de ação. Mas a distribuição dos títulos nessa classificação indicativa também é bastante diversa. Então nós vamos ter 98 títulos do tipo Role and Playing Game, nós vamos ter 160 títulos de ação, 92 de miscelânea, nós vamos ter 64 de estratégia, e assim por diante. É uma classificação bem diversa.